Queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja conosco. Nós vamos fazer hoje a nossa reflexão e nós vamos fazer nossa prece e pedir ao Divino Mestre que nos conceda a graça de todos esses irmãos que aqui se encontram para cooperar conosco, possam nos ajudar, intuindo as melhores ideias para que a gente possa fazer o nosso pronunciamento de maneira a poder alcançar todas as mentes que ouvirem a nossa mensagem. Vamos lá. Nós vamos fazer uma leitura da Vinha de Luz no tópico 102, da página 207. Atribulados e perplexos. Né? Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Paulo, 2 Coríntios 4.8. Porque angustiados, perplexos, mas não desanimados. Nós não desanimamos porque temos certeza que o Divino Mestre está conosco, sempre nos ajuda. E isso garante realmente a nossa tranquilidade. Desde os primeiros tempos do Evangelho, os leais seguidores de Jesus conhecem tribulações, perplexidade por permanecerem na fé. Quando se reuniu em Jerusalém, recordando o Mestre no serviço do Reino Divino, conheceram a lapidação, a tortura, o exílio e o confisco dos bens materiais, né? Os bens. Quando instituíram os trabalhos apostólicos de Roma, ensinando a verdade e o amor fraterno, foram confiados aos leões do circo, aos espetáculos sangrentos e aos postes de martírio. Desde então, experimentam dolorosas surpresas em todas as partes do mundo. Isso acontece conosco também de outra maneira. A idade medieval, envolvida em sombras, tentou desconhecer a missão do Cristo e escondeu-lhe e acendeu-lhe fogueiras, conduzindo-os, além disso, a tormentos inesperados e desconhecidos, através dos tribunais político e religiosos da Inquisição. E ainda hoje, quando oram confiantes, exemplificando o amor evangélico, reparam o progresso dos ímpios e sofrem a dominação dos vaidosos de todos os matizes. Enquanto triunfam os maus e os indiferentes nas facilidades terrestres, são eles relegados a dificuldades e tropeços à frente das situações mais simples. Apesar da evolução inegável do direito do mundo, ainda são chamados à conta pelo bem que fazem, e vigiados com rudeza devido à verdade consoladora que ensinam. Mas todos os discípulos fiéis sabem, com Paulo de Tarso, que em tudo serão atribulados e perplexos,
Todavia jamais se entregarão à angústia e ao desânimo. Sabem que o Mestre Divino foi o grande atribulado e aprenderam com ele que da perplexidade, da aflição, do martírio e da morte transfere-se a alma para a ressurreição eterna. Olha que maravilha, né? Nós sabemos, de certeza absoluta, que o Mestre trouxe uma lição viva e para nós representa justamente a nossa segurança. E nós, então, temos que seguir, porque nós sabemos que isso tudo passa. Quando passar, justamente a nossa condição melhorará muito, porque Deus, nosso Pai, está justamente nos amparando através de todas as formas, de todos os grupos de trabalhadores que nos ajudam. Vamos elevar o nosso pensamento em prece, meus irmãos, pedir ao Divino Mestre que nos ajude nesse momento. Senhor Jesus, Mestre querido, mais uma vez, permite, amado Senhor, que nós possamos fazer as nossas considerações aqui para gravar essa mensagem, a fim de que possa se espalhar por todos aqueles que tiverem boa vontade de aprender para realmente fazer uso da possibilidade desse aprendizado a fim de melhorarem o seu íntimo, porque cada um terá que fazer justamente essa operação, limpando todos os defeitos morais, porque somente a pessoa pode fazer isso. Ninguém mais pode fazer por nós, somente nós. E assim, vamos elevar o nosso pensamento, pedindo ao Divino Mestre, Senhor Jesus, sabemos que existem milhões de criaturas na face do planeta que precisam realmente da tua misericordiosa bondade através dos trabalhadores da tua divina seara. Mestre amado, dai-nos a força necessária para limpar os nossos defeitos morais, para extirparmos os vícios, o orgulho, a vaidade, a inveja e a prepotência, todas essas coisas que rebaixam o nosso íntimo. Dai-nos a força necessária para abrir justamente as comportas do nosso ser, a fim de que a luz espiritual do nosso Pai divino e misericordioso, através de Ti, Senhor, possa penetrar dentro de nós, para que nós possamos realmente acender essa luz e levar para todos aqueles que se encontram em sombra, Senhor. Dai-nos força, humildade, coragem, paciência, resignação, para que nós possamos desenvolver o trabalho para ajudar os nossos queridos irmãos, nossos semelhantes. Que a Tua paz, Senhor, seja conosco e louvado seja em todo o universo infinito o nome sacrossanto de nosso amado Pai, o Supremo Senhor dos nossos corações, dos nossos pensamentos, enfim, de todo o nosso ser. Graças a Deus. Obrigado, Pai. Vamos iniciar agora a nossa reflexão. Hoje nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, e cuja reflexão será sacrifício da própria vida. Olha, isso é maravilhoso, né? É no capítulo tópico 30 a 31. Aliás, é 29, 30 e 31. Nós sabemos
Queridos irmãos, mais uma vez, que a paz do Senhor Jesus seja conosco e que nós possamos absorver os ensinamentos através dos nossos irmãos caridosos que vieram aqui caridosamente para nos ajudar nesse esforço. Sacrifício da própria vida. Kardec pergunta aos espíritos: aquele que se acha desgostoso da vida, mas que não quer extinguir por sua própria mão, será culpado se procurar a morte no campo de batalha com o propósito de se tornar útil a sua morte? Perdoe-se. É engraçado até isso, né? Aí o mentor espiritual responde dessa maneira: que o homem se mate ele próprio, ou faça que outro mate. Seu propósito é sempre cortar o fio da existência, né? Há, por conseguinte, suicídio intencional, e não de fato. É ilusória a ideia de que sua morte servirá para alguma coisa. Isso não passa de pretexto para colorir o ato e escusá-la a seus próprios olhos. Se ele desejar seriamente servir ao seu país, cuidaria de viver para defendê-lo e não procurar morrer, pois que morto e nada mais lhe serve. O verdadeiro devotamento consiste em não temer a morte quando se trata de ser útil, em afrontar perigo, em fazer de antemão e sem pensar o sacrifício da vida, se for necessário. Mas buscar a morte com premeditada intenção, expondo-se a um perigo, ainda que para prestar serviço, anula o mérito da ação. Quem fala isso, quem diz isso, é São Luís, Paris, 1860. Gente, nós sabemos perfeitamente que nós, muitas vezes, por causa do nosso orgulho, da nossa vaidade, e etc., os nossos defeitos morais, as nossas fraquezas, a gente tenta, de todas as maneiras, querer burlar a lei divina. É puro engano. Nós não conseguimos burlar a lei divina. Nós nos complicamos muitas vezes quando tentamos fazer isso. Por quê? Ora, gente, nós sabemos perfeitamente que o Pai vê tudo dentro de nós, as nossas intenções, o nosso pensamento, nossa vontade, o nosso desejo, enfim, todas as tendências que nós temos. O Pai Supremo vê com a facilidade. Eu estou vendo aqui esses livros, esse aparelho, que essas palavras que eu estou destinando para que todos nós ela traga instrução. Então, nós fazemos tudo para nos enganarmos. Mas isso aí é realmente razoável. Por quê, meus irmãos? Porque nós sabemos de certeza absoluta que nós ainda estamos engatinhando. O espírito que está imaturo ainda, que não conseguiu alcançar a condição do esclarecimento, ele vê de um jeito as coisas. Mas, às vezes, as coisas são bem diferentes daquilo que nós vemos com nossos olhos ainda infantil. Então, tudo isso é justamente para exemplificar, para nos ajudar a nos instruir dessa maneira, para a gente sair desse rameirão de dificuldade que nós temos, muito grande. Vamos ler outro tópico. Se o homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida, essa é a pergunta de Kardec, salvar a vida de um seu semelhante, sabendo de antemão que sucumbirá,
pode seu ato ser considerado suicídio? Olha aí como os espíritos são sensatos, né? Desde que no ato não entre a intenção de buscar a morte. Tá? Quer dizer, o cara vai fazer aquilo, mas ele não está pensando em morrer, ele está pensando em salvar aquela criatura, aquela pessoa. Então, não há suicídio, sim apenas devotamento, abnegação. Embora também haja certeza de que morrerá, mas quem pode ter essa certeza? Quem poderá dizer que a providência não reserva um inesperado meio de salvação para o momento do mais crítico? Não poderá ele salvar mesmo aquele que se acha diante da boca do canhão? Porque Deus, nosso Pai, pode fazer aquilo que nós nem imaginamos. É claro. Ele não usa, ele usa de circunstâncias das próprias condições em que nós estamos. A sabedoria divina, meus irmãos, é tão profunda que nós desconhecemos certas coisas. Mas Deus sabe da coisa agora, depois, antes e para o futuro. Ele conhece tudo, sem exceção. Tudo ele sabe. Então, ele sabe como fazer. É como a pessoa que está, digamos assim, operando uma máquina e sabe aonde apertar, como puxar a alavanca, como fazer isso, como fazer aquilo. É isso aí. Deus enxerga claramente todas essas coisas. Nós não podemos nem de longe imaginar a grandeza dessa clareza, dessa sabedoria, dessa profundidade de olhar do Pai. É muito grande. Então, ele pode fazer o seguinte: na hora de entrar, na hora de o canhão, digamos, detonar, ele tira na hora a pessoa. É isso aí. Pode muitas vezes achar-se que ela queira levar ao extremo limite a prova da resignação. Isso ele está falando a providência. E nesse caso, uma circunstância inopinada desvia o golpe fatal. São Luís, Paris, 1860. Nós temos muitos exemplos, né, que as pessoas passavam por aquilo, mas na hora certa é desviado, é retirado as condições. Por exemplo, nós sabemos que Pedro foi aprisionado porque eles começaram, depois da crucificação do Mestre, eles começaram a ensinar e coisa, as pessoas. Então, os fariseus, que não queriam de maneira nenhuma que proliferasse o cristianismo, perseguiram e mandaram prender o Pedro. Né? Mas, na prisão, chegou um mensageiro divino e disse: Pedro, você vai ter que ser libertado. Vamos comigo. Aí o Pedro sabe que nós não devemos chegar um mensageiro divino falando certas coisas, nós não devemos retrucar de maneira nenhuma, porque ele sabe o que está fazendo, ele foi destinado a isso, e nós temos que obedecer. Aí o Pedro obedeceu. Conclusão, as portas foram se abrindo e ele foi saindo. Quando chegou lá fora, o mensageiro disse: agora você segue que eu vou na minha direção. Quer dizer, ele deixou Pedro liberto e foi
E Pedro foi ao encontro dos amigos. Né? Nós vemos aí, Deus livra a pessoa de uma maneira tão inesperada que os homens, embrutecidos como nós somos, que a gente só quer vingança, a gente só quer coisa que ninguém contraria a nossa vontade, embora seja uma vontade errada, e a gente faz besteira, bobagem. Então, conclusão, todas as coisas acontecem de tal maneira justamente para nos dar a lição, para nos trazer ensinamentos, porque nós permanecemos constantemente naquela condição de erro. Né? Tem que ser como nós queremos, tem que ser de acordo com a nossa vaidade e o nosso orgulho. Então a gente vê, por exemplo, no tempo dos romanos, o romano tinha aquele orgulho danado, né? Porque eles tinham um exército muito poderoso e dominavam, mas eles não sabiam que isso era justamente uma das funções que eles tinham para espalhar, ou seja, para propalar o progresso das civilizações, porque eles levavam, digamos assim, eles instituíam estradas, instituíam represa para reserva de água e sabiam calçar as coisas, e a lei deles era mais aperfeiçoada do que as leis embrutecidas de outros povos. Né? E já tinham o direito romano até hoje, ainda prevalece muitas coisas deles. Né? Por quê? Porque justamente eles foram trazidos para nos ajudar a todos na Terra. Mas, infelizmente, gente, acontece o seguinte, o nosso orgulho, a nossa vaidade, nos leva muitas vezes ao erro. A gente faz coisas, como se diz na gíria do arco da velha. A gente faz besteira uma atrás da outra. Por quê? Porque nós queremos que seja de acordo com a nossa ignorância. Mas a gente não sabe que está fazendo errado. Então, nós vimos esse maior exemplo quando o Divino Mestre, quando nós o crucificamos, e ele na cruz, ouvindo aquela ovação de revolta, espíritos infelizes, falando palavrão de todo jeito e dizendo impropério contra o Divino Mestre. É aquela turma, a turma imensa. Ele levantou o olhar para a turma, olhou, aí levantou mais a cabeça e disse: Pai, tem piedade deles, eles não sabem o que fazem. Então, é isso aí. Proveito do sofrimento para os outros. Tem mais um tópico. O tópico 31 do capítulo 5º. O capítulo 5º do Evangelho é o mais extenso que tem, e tem muito ensinamento. Capítulo 5º. Ele tem uma série de muitas questões. Então, vamos ler proveito do sofrimento para outro. Kardec pergunta o seguinte: os que aceitam resignados os sofrimentos por submissão à vontade de Deus e, tendo em vista a felicidade futura, não trabalham somente ao seu próprio benefício, poderão tomar seus sofrimentos
proveitosos a outrem, quer dizer, para que outro aproveite o sofrimento dele. Porque nós sabemos o seguinte, uma pessoa sofre, né? Se nós sabemos que ela sofre para ajudar a seus irmãos, muitas vezes se priva, digamos assim, até de uma comida, de um alimento, para ajudar aquele que sofre, que não tem nada, porque ele não tem agora, ele vai doar, mas ele tem certeza que o alimento dele é garantido. Então ele pega, se desfaz daquele alimento, dá para a pessoa que precisa e esse está fazendo bem, né? Isso aí. Então, podem esses sofrimentos ser proveitosos para outro, material e moralmente? Materialmente é ser pelo trabalho, pelas privações e pelo sacrifício que tais criaturas se impõem, contribuem para o bem-estar material de seus semelhantes, moral e pelo exemplo pelas que eles oferecem a sua submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode induzir a desgraçados resignação e salvá-los do desespero de suas consequências funestas e futuras. Olha aí, então nós vemos aí, por exemplo, temos exemplo, muitas vezes, por exemplo, um presidiário, né? Ele sofreu, ele provocou justamente uma dificuldade muito grande através de um ato, digamos assim, criminoso. Ele foi, então, encarcerado, né, para sofrer as consequências daquilo que ele provocou. Isso aí, a justiça nossa faz isso, baseado justamente para evitar que aquela pessoa continue e permaneça naquele mesmo roteiro de fazer mal para as pessoas, de procurar trazer dificuldade para a sociedade. Então, o que acontece? Esse homem é aprisionado, né? É julgado, aí botam na prisão. O cara na prisão, muitas vezes, é cheio de revolta, mas lá na prisão, ele só tem as paredes da prisão dele, onde ele está preso, e ele não pode sair dali. Conclusão, ele começa a raciocinar, porque o pensamento da gente é muito, muito variado. Então ele começa a pensar, puxa vida, estou preso, né? Eu não posso sair fora, eu não posso fazer isso, posso fazer aquilo, não posso fazer aquilo outro. E privaram ele de todas essas liberdades, de todos esses bens, né? Da liberdade. Então ele começa a modificar, ele começa a pensar naquilo que ele andou fazendo. Tá? Então, Deus, nosso Pai, o Supremo Senhor do Universo, não nos deixa desamparados, gente. Ele ampara sempre aquele que procura se melhorar. A pessoa começa a pensar naquilo que andou fazendo mal. Tudo que nós fazemos que contrarie a lei divina, nós temos forçosamente que responder por isso. Isso é indispensável para o ser humano. Por quê? Porque nós precisamos da evolução. Qualquer coisa que nós fazemos contra a lei divina é uma mancha no nosso perispírito que se instala, porque nós estamos
acoitando aquele modo de proceder. E a gente não pode proceder mal, não deve. A gente pode, mas não deve. Então, o que acontece? O cara na prisão e começa a refletir, puxa vida, eu fiz isso, fiz aquilo. Aí o espírito amigo que se encontra perto dele pergunta assim, escuta, você gostaria que alguém fizesse isso para ti? Gostaria de sofrer isso que outro fizesse para você? E tomasse sua mulher, tomasse isso, matasse seu filho, fizesse aquilo que tu fizeste? Será que tu gostaria? Aí começa a refletir. Aí começa a modificar. Ele modificando, justamente, começa a realmente, refletindo isso, ele começa a clarear a intimidade dele, modificando. E assim é que nós saímos dessa condição lamacenta, espinhosa, difícil, abismal, para a luz. Meus irmãos, nós temos todos, sem exceção, de fazer esse trabalho, porque todos os defeitos que nós temos, somente nós, somente o Espírito pode fazer a condição de retirada dele pela vontade e pelo esforço. Deus, nosso Pai, nos apoia através dos trabalhadores espirituais da sua divina seara. Então, nós precisamos fazer esforço para retirar orgulho. Eu sou orgulhoso, então tenho que retirar o orgulho. Inveja, eu sou invejoso, tenho que retirar a inveja. Prepotência, orgulho, inveja e tudo o mais. E assim, meus queridos irmãos, nós vamos avançar se nós fizermos tudo isso. O nosso Divino Mestre, aqui o Evangelho, veio nos falar sobre tudo isso, veio nos ensinar. Agora, se nós quisermos aprender, é bom, é proveitoso para nós. Se nós não quisermos aprender, nós vamos passar mais algum tempo dando tropeço, dificuldade e sofrimento. E assim, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai. Pai amado e misericordioso, que nos concedeste a divina luz que desceu na terra, o nosso amado Mestre Jesus. Mestre querido, permite que nós possamos te rogar rogar por favor a misericórdia de nos ajudar sempre a melhorar o nosso íntimo, a retirar tudo quanto é defeito que nós temos lentamente. Nós sabemos que isso é muito difícil, mas não é impossível. Que a tua paz seja conosco e louvado seja em todo o universo infinito o sagrado nome de nosso amado Pai, o Supremo Senhor do nosso coração, do nosso pensamento, do nosso corpo. Graças a Deus.